quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pessoas que não conhecem o Evangelho já ouviram esse texto. Esse texto virou canção. Esse texto é conhecido dos novos convertidos. E essa fala é de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Começa hoje a série de pregações, discípulos ou ouvintes. Nós vamos ter 3 pregações desdobrando esse tema. No ano passado, eu vim compartilhando com vocês que eu não estava satisfeita com o meu cristianismo. Eu tenho me sentido confrontada e desafiada a ser uma seguidora de Jesus. É como se Jesus estivesse falando comigo: chega mais perto. Você não vai poder me seguir de longe, Helena. Cola em mim. Chega mais perto. Senão você não dá conta. As coisas que estão acontecendo, as coisas que estão por vir, chega mais perto. E o Senhor começou a me falar na simplicidade do seu primeiro chamado. Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra, ela pode ser para a gente extremamente desconfortável. Negue-se a si mesmo? No mundo que fala assim para a gente: não, você vem em primeiro lugar. Você merece ser feliz. Você tem que se amar, senão você não vai amar ninguém. Como é que você não pode? Eu entendo todas essas falas. Mas quando a gente vê pelo prisma do cristianismo a proposta de Jesus, a gente entende que a gente só é capaz de se amar se recebemos a plenitude do amor de Deus. Para a gente se amar de uma maneira saudável. Porque tem gente que fala assim: eu me amo. Mas não se ama, se idolatra. Aquela pessoa que vive para o corpo, vive para as compras, vive para si. Todo mundo ao redor morrendo de fome, mas ela está focada em si, está preocupada consigo e não derrama. Porque é importante sim a gente se cuidar para quê? Para derramar. Passa por nós, não é isso que a gente viu no ano passado? Passa por nós para atingir outras. Passa por nós para outros receberem através da nossa vida. Nós somos curadas, renovadas em Deus, restauradas em Deus. E, inevitavelmente, essa fonte a jorrar para a vida eterna começa a jorrar de nós. Como ali em João capítulo 4, Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, o propósito de Deus é que a gente seja curado, restaurado e vivamos o seu propósito. E vivendo o propósito de Deus, nós nos tornaremos abençoadores de pessoas. Nós vamos fazer diferença na vida de alguém. Eu não estou falando de multidão. A gente tem uns sonhos megalomaníacos, porque eu tenho uma promessa. Deus falou que tem uma promessa na minha vida, que vai me colocar na frente de multidões, que eu vou tocar multidões. Se eu vou tocar multidão a um, isso aí já é com Deus, é no plano dele. Mas eu quero tocar alguém. Porque eu fui tocada, eu fui modificada, eu fui restaurada, eu fui curada. Então isso não pode ficar parado aqui e isso transborda. Não é assim? Mas Jesus está falando: se alguém quer vir após mim, você não é obrigado. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Se alguém, a convocação é para aqueles que desejam se unir aos seguidores de Cristo. Se alguém quer, no grego, significa não somente a vontade, mas a plenitude do coração. É uma decisão determinada. Se alguém quer, então eu quero. Então eu tomo uma decisão, eu tenho uma determinação. Primeiro é o convite: se alguém quer, quem quiser vir após mim, quem quer? Poucos, tão poucos. O que vocês estão fazendo? Vocês são ouvintes então? Vocês são ouvintes? Quem quer seguir a Jesus aqui? Então presta atenção. Eis que te digo.
Se alguém quer vir após mim, após, como um aluno segue o professor, como servo segue ao seu senhor, como soldado segue ao seu superior. Venha após mim. Quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, quem quiser ser meu aluno, quem quiser ser meu soldado, quem quiser ser meu discípulo, porque aluno é discípulo, discípulo é aluno. Negue-se a si mesmo. Ai, 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 ai. Ninguém gosta dessa palavra não, gente. Principalmente porque muito do evangelho da prosperidade respinga em nós. Porque a gente acredita o seguinte: agora eu estou salva, estou liberta, estou sarada, e Jesus vai me prosperar na terra. Gente, Ele vai me prosperar na terra, sim, é fato. Mas qual o conceito que você tem de prosperidade? Eu gosto da definição do pastor Márcio. Prosperidade é ausência de necessidade. Você tem para suprir todas as suas necessidades, ainda para abençoar alguém. Não é ter o carro do ano, não é sempre estar ostentando, não é nada disso. Prosperidade é você estar... Não, e também não diz respeito só a finanças. Diz respeito a relacionamentos, a realização pessoal, a vocação, a amizades. Diz respeito ao cumprimento da vocação. Há uma série de coisas. Mas um evangelho meio contaminado vem nos tomando de assalto. E ele é agradável ao nosso coração. E a gente é seduzido por ele. Mas ele anula o negue-se a si mesmo. E o negue-se a si mesmo é a palavra de Jesus. Não é uma ideologia, não é uma doutrina. É uma ordem. É uma condição. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Dia após dia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar a sua natureza pecaminosa e corrompida. Como nós temos uma inclinação para fazer o que é errado. Se você quer fazer o que é errado, não precisa fazer força. É só tirar o pé do freio. É só deixar os seus instintos te conduzirem. É só tirar a placa, é só cortar o limite. É só soltar a franga. Deixa a vida me levar. Ainda que fosse, porque eu acho que essa música é um corinho, sabe? Deixa a vida me levar, Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Mas enfim, negue-se a si mesmo. Agora eu quero que vocês entendam onde que estava esse versículo. Por que Jesus está respondendo desse jeito? Aí nesse mesmo texto que nós estamos, volta lá no verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Em outras traduções fala: Senhor, tem compaixão de ti. Tem compaixão de ti mesmo. Em outras traduções fala isso. Isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Presta atenção no contexto do texto.
Pedro estava chamando Jesus para pensar em si. Não, Jesus, não faz isso. Pensa no Senhor. Tem compaixão do Senhor. De maneira nenhuma. Pedro estava com a visão no aqui. Por quê? Pedro era judeu. E os judeus esperavam o Messias de Deus embalado em uma embalagem do rei libertador que ia libertá-los do Império Romano. Eles esperavam o Messias como foi Moisés que libertou o povo de Israel do Egito. Eles esperavam o Messias que subjugasse o governo romano e que triunfasse e levantasse de novo a glória de Israel como povo de Deus. Mas Jesus não veio fazer isso. Jesus veio fazer reconciliação. Ele veio fazer muito mais. Ele veio fazer reconciliação de toda a humanidade com Deus, o Pai. Não mais o Criador, mas o Pai. Ele veio inaugurar um novo relacionamento entre Deus e o homem. E isso não era apenas para os judeus. Expandiu-se e chegou até eu e você. Gentios. E como que Jesus reagiu? Como que Jesus reagiu? Muito diferente de Eva no jardim. A serpente vira para Eva e diz: se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente não morrereis. Sereis como Deus. E Eva foi lá e comeu. Eva aceitou a proposta de se dar bem aqui agora. Ela aceitou a proposta, ela topou a parada. Peraí, eu vou ser como Deus, eu vou crescer mais um pouquinho, eu vou subir mais um degrau, eu vou ter mais um pouco. Tudo que eu tenho já não era suficiente, mas eu quero mais um pouco. Mas Jesus, ao contrário de Eva, disse: arreda Satanás. Ele sabia que aquela proposta estava na boca de Pedro, mas era uma sedução do inferno, porque Jesus era homem. E certamente ele sentiu desejo de desistir. Certamente, como homem, a Bíblia diz que ele foi em tudo tentado. Então, certamente, se ele foi em tudo tentado, ele foi tentado a desistir. Ele foi tentado a passar a vez. Ele foi tentado a assumir de novo o seu trono, o seu governo. E falar: olha, pai, quer saber? Recomeça lá, manda outro dilúvio. Agora não é dilúvio não, né? Só fez uma promessa para eles, então taca fogo. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele foi até o fim, ele resistiu, ele venceu. E ele discerniu que aquela proposta não vinha de Deus, mas dos homens. E a terra foi entregue aos homens e a Satanás. Mas nós não vivemos sob o governo do mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós estamos debaixo do reino do Filho do seu amor. E como cidadãs do reino, nós devemos pensar no reino, como reino, ser o reino de Deus na face da terra. Por que esse nome, discípulos ou ouvintes? Porque a palavra de Deus diz, aí mesmo, no livro... Espera aí, gente, deixa eu voltar lá no meu script. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Discípulos. Discípulo é quem estuda, segundo o dicionário. Aquele que recebe instrução ou ensino de alguém, aluno, aprendiz, receptivo a ensinamentos, o que segue os conselhos, ideais ou doutrinas de outrem. É isso que o dicionário diz. E o texto que nos compara
compara o homem que edificou a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Ele diz que eles são aquele que ouviu e não praticou. E aquele que ouviu e praticou. Quem nós somos? Você tem praticado o cristianismo? Você tem assimilado os ensinamentos de Jesus dia após dia? Dia após dia, tentando ser um aluno melhor, dia após dia, dependendo do Espírito Santo para te tornar um aluno melhor, dia após dia. Você ora e pede: Espírito Santo de Deus, flui em mim os seus frutos. Flui em mim o seu fruto, Senhor. Eu quero alegria, eu quero paz, eu quero longanimidade, eu quero domínio próprio, eu quero amor, benignidade. Senhor, eu preciso melhorar na benignidade. Uau, tomei pau na benignidade. Essa semana eu quis dar uma voadora em alguém dentro do ônibus. Tô mal na benignidade. Oh, Jesus, tem compaixão de mim. Domínio próprio. Ah, Senhor Jesus, mas eu não resisto a uma fofoquinha gospel. Oh, Jesus, eu gosto de ir naquele site de fofoca. A gente tem o dedo sempre em riste para ver o cristianismo do outro, né? A gente passa em revista o cristianismo do outro. Ah lá, a igreja é cheia de hipócrita, por isso que eu não vou para a igreja. Simples fato de você estar falando que a igreja é hipócrita, você está julgando, exercendo julgamento e condenação sobre a igreja. Estava se sentindo o máximo, né? É o sujo falando do mal lavado. Que tipo de cristianismo? Nós somos discípulos. Nós estamos seguindo as pegadas de Jesus? Dentro da sua casa, você tem procurado? Gente, quando eu tomo bomba, na minha benignidade, eu tomo bomba principalmente na longanimidade. Eu tenho pavio curto. E quando eu penso que não, a coisa está indo, não sei o que, vem a TPM, junta com, né? A Eva, que não está totalmente submetida dentro de mim. As duas abraçam assim, ó. E quer ter cristianismo numa hora dessa? Não, já falei que não! Oh, Jesus, me ajuda mais um pouco, Senhor. Me ajuda mais um pouco. A gente faz jejum para ter casa nova, a gente faz propósito para ver o filho livre das drogas, mas não faz propósito para deixar de ser fofoqueira. Né? A gente faz um propósito para Deus salvar o marido da gente. Mas você só tem palavras ríspidas, só tem palavras duras. Você mata o seu marido todo dia com a língua. Usa essa energia toda para orar, gente. Usa esse, sabe? Essa raiva toda e vai lá. Deus, tem misericórdia, Senhor. Me melhora para eu melhorar Ele. Porque a nossa facilidade é pôr a culpa no outro. É ver o defeito do outro. Diz a psicologia que o que te mais incomoda no outro, na verdade, é o que você tem dentro de você disfarçado. Por isso que incomoda tanto no outro, porque no fundo, é você espelhado. Tem alguma psicóloga que pode confirmar isso? Eu estou falando heresia, gente. Algumas psicólogas, é isso mesmo? É isso mesmo? Ela tá ali, a psicóloga que não me deixa mentir. E a gente fica, ao invés de a gente procurar trabalhar a gente quer mudar os outros. Gente, quem muda os outros é só Deus e o Espírito Santo. A gente não muda ninguém, a gente não convence ninguém, mas a gente continua tentando. É ou não é? Você continua tentando manipular, dar pitaco. Você fala assim, Deus age, mas você vai lá e dá um jeitinho. Tem aquela historinha que tinha um pai desembolando, tinha um pai e veio o menino correndo com o papagaio, né, a pipa, com a linha, a rabiola toda embolada. E ele, papai, desembola para mim. E o pai começou a desembolar. O pai já tinha feito aquilo tantas vezes, ele domina o negócio de desembolar linha e rabiola. E se tudo desse errado, ele podia cortar e construir uma outra rabiola, comprar outra linha. O pai tem todo o poder, que a criança não tem. E aí,
o menininho com as mãos junto. E o pai desembolava, o menininho embolava. O pai desembolava, o menininho embolava. O pai desembolava. Quando ele acabava de desembolar uma parte, pegava na outra. Quando voltava para outra, o menino tinha... Aí, filho, vai brincar de outra coisa. Vai brincar de carrinho de rolimã. Vai. Entrega para mim a pipa. Entrega para mim. Daqui a pouco o pai, sozinho, pacientemente, desfez toda a rabiola, enrolou de novo a linha e a pipa estava pronta para ser usada novamente. Com a gente é a mesma coisa. A gente quer dar um jeitinho, a gente quer ajudar Deus a ser Deus. A gente dá sugestão para Deus. Você lembra de Marta? Marta doidona, né? Igual a gente. Marta doidona. E não fala mal de Marta, não, que se não for... Ai de nós, se não fosse as Martas, gente. Né? As Marta trabalham, as Marta faz, vai lá, acontece, faz bazar, sustenta missionária. A Marta é uma benção. A Marta só precisa ter o coração de Maria. Né? Mas a Marta tem o seu valor. É só Jesus curar a ansiedade dela que vai ficar tudo bem. Mas a Marta chega, vê Maria lá aos pés de Jesus e fala: Senhor! Imagina. Eu fico imaginando a cena. Está lá Maria escondidinha, Jesus ensinando para os discípulos. Talvez Maria estivesse atrás de alguma pilastra, sei lá, porque não era permitido para as mulheres sentar junto com os homens para aprender. Então a Marta às vezes estava ali tímida, atrás de uma porta, atrás de uma coluna, não sei. Mas chega Marta e joga luz na Maria. Senhor! Eu fico imaginando uma charal toda fazendo... Fico imaginando, não é Pedro? Mulher. E o João, calma Pedro, calma, deixa a menina, é a casa dela. E Judas, podemos cobrar para ela ficar assistindo a aula? Eu viajo na maionese, gente. Eu viajo na maionese. Mas eu fico imaginando, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Primeiro, ela interrompe Jesus. Depois ela acusa ele de não estar prestando atenção, de não se importar com ela. E ainda ordena Jesus: diz-lhe, pois, que me ajude. Eu já imagino ela saindo. Eu já imagino ela saindo certa de que Jesus estava assim com ela, ó. E quantos de nós somos assim? Nós somos só ouvintes, não praticantes. Então a gente acha que Jesus está assim com a gente, mas Jesus está indo para um canto e você está para o outro. E você trata Jesus como se ele fosse o gênio da lâmpada. Senhor, vem aqui. Senhor, me dá. Senhor, cura, transforma, liberta, me usa. Me dá glória, poder. Quem está prometendo glória e poder para isso, você sabe quem é. Ele não mudou nada, ele continua o mesmo. Ele continua financiando projetos de glória e poder. Mas Jesus continua dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Oh meu Deus, quanta diferença, Jesus! O ouvinte vem na igreja, o ouvinte assiste pela televisão, o ouvinte senta aí, acha tudo lindo, aplaude, fala assim: oh glória! Mas volta para casa e continua na mesma vida. Continua julgando, continua apontando, continua abandonando, continua tratando mal em nome de Deus, continua discriminando em nome de Deus. Ô, gente, dá uma olhadinha só com quem que Jesus andava. O cobrador de impostos no tempo de Jesus era o traidor da pátria. Eram os caras que, mesmo sendo judeus, se juntaram a Roma para cobrar impostos caros do povo. Jesus chega para Levi e faz dele um de seus discípulos. Olha para Zaqueu e fala: vou comer na sua casa, Zaqueu. A gente fala assim: eu não vou tirar foto com fulano, porque senão eu vou ficar mal falada. Misericórdia, está em pecado.
Não, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Depois que você converteu na sua família, você virou o chato de galocha. Não, não sento na roda dos escarnecedores. Engraçado, Jesus se sentava junto com pecadores. A roda dos escarnecedores é outra coisa. Os escarnecedores são aqueles que ridicularizam a palavra. Ouviram, conhecem, mas rejeitam o evangelho de Jesus Cristo. Ridicularizam. Com eles eu não vou me assentar. Com ele, e esse não se assentar, eu não vou fazer coro com eles. Eu não vou engrossar essa conversa. Eu não vou fazer render essa conversa que não glorifica a Deus. Isso é não assentar na roda dos escarnecedores. Não é se relacionar deixar de se relacionar com o seu parente que ainda não teve a revelação de Jesus Cristo. Jesus se relacionava com pessoas que ainda não tinham entendido para que ele estava ali. Jesus chega para a mulher adúltera que merecia morrer e fala: vai, e não peques mais. Eu não te condeno. Eu não te condeno. Ela era culpada, gente? Hein? Era. Ela foi pega em flagrante adultério? Foi. No entanto, Jesus diz: vai. Gente, a gente já conhece isso de cor e salteado. Quantas vezes vocês já ouviram essas mensagens? Quantas vezes vocês já leram isso? Mas em que isso está transformando a nossa vida? Nós estamos aprofundando as nossas raízes em Deus? Ou estamos amantes do mundo, das coisas do mundo? Pensando só no próprio umbigo, igual Pedro estava pensando aqui. Sua amiga está vivendo um casamento difícil, você fala para ela assim: a fila anda bem, manda esse cara passear. Esse é o mais fácil a fazer, não é? Ao invés de falar: não, eu vou vir aqui na sua casa, todo dia nós vamos orar. Recentemente eu escutei um testemunho de uma menina que estava num relacionamento abusivo de namoro. E um relacionamento impróprio. Ela estava vivendo um namoro pecaminoso. E uma irmã da igreja, uma mulher de Deus, Deus revelou a ela que aquela menina estava vivendo nessa situação. Ah, Helena, agora Deus é fofoqueiro? Não, Ele sabe para quem revela. Ele sabe quem são seus profetas. E essa mulher foi procurar essa menina e falou: fulana, Deus tem coisa melhor para você. Você está num relacionamento abusivo. E você está num relacionamento pecaminoso. E Deus tem algo para você. Deus é Deus de promessa. Ela estava desesperada porque pensava que não ia casar. Ela já estava com quase 35 anos e não arrumava marido. E ela pensava: não, é esse aqui, é minha pedra de salvação para não morrer no caritó. E a irmã falou: não, eu vou vir na sua casa orar. Marcou um dia da semana. Ela me falou, mas eu não lembro qual. Vamos supor aqui que fosse quinta-feira. E toda quinta-feira essa mulher andava quilômetros e quilômetros a pé. Não tinha dinheiro de passagem. Ela ia a pé. Para orar pela causa da outra. E ela falou assim: não, vamos orar. E chegava lá, ela orava, e ela orava, e ela orava. Deus, envia, Senhor, o seu escolhido para ela. Tira, Deus, todo engano, toda pedra de tropeço, tudo que vai trazer morte para a vida dessa menina. Ela foi exposta na igreja, envergonhada. O pecado dela revelado. Uma vergonha. Mas essa senhora comprou a causa com ela. Orando com ela, jejuando com ela. Muito tempo. Muito tempo. As festas de família continuavam acontecendo. E aí, o seu namorado? Não, não tem namorado não, tem noivo. Noivo? Você está noiva? Estou noiva. Como é que é o nome do seu noivo? Ela falava José. Por causa da história de José. Como José não se corrompeu. Como José não se deitou com uma mulher que não era dele. Ela cria: Deus vai levantar para mim um homem assim como José. E ela começou a orar e a profetizar. Gente, eu conheci o José. Ela me contou na mesa de jantar dela, e que história maravilhosa. Como Deus proveu. É uma história cheia de detalhes, a gente não tem tempo aqui. Mas Deus escuta a oração.
Deus escuta a oração, Deus escuta o clamor. E se Deus não tivesse um José para ela, certamente Deus daria um novo significado para ela. Porque Deus não nos deixa de mãos vazias. Nunca. Ele sempre tem um propósito. Você está viva? Deus tem um propósito para você viver. Tem alguma coisa que Ele quer fazer através da sua vida. Mas para isso você vai ter que segui-lo. Aprender dele, sentar com ele, comer com ele, viver com ele, observar as escrituras, ver quem Jesus é, como ele age, como ele faria se estivesse no seu lugar. Será que a gente coloca essa pergunta, né? Como é que Jesus ia reagir a isso? Como é que Jesus faria nessa situação? O que Jesus falaria? Tanta coisa na nossa vida mudaria se nós realmente levássemos o discipulado de Cristo a sério. Jesus fala para não mentir? Não minto. Jesus fala para eu amar? Eu amo. Jesus fala para eu não julgar? Eu não julgo. Eu não sou apta a julgar ninguém. Jesus fala para eu acolher? Eu acolho. Jesus fala para eu perdoar? Eu perdoo. Eu seguro na mão dele e sigo. Persigo. Insisto. Quanta gente para dar mau conselho. Os ouvintes cantam, pregam, ministram, viajam, evangelizam. Mas naquele dia ouvirão: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Mas Senhor, eu profetizei em teu nome, eu não te conheço. Senhor, eu preguei em teu nome, não te conheço. Eu não te conheço, eu não tenho intimidade com você. Quem é meu discípulo, segue os meus passos. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. De que espírito sois? O povo estava aprontando, fazendo bagunça, e João, o mais doce dos discípulos, diz para Jesus: vamos orar e fazer descer fogo do céu. E Jesus olha para João. Imaginem, se João queria que o povo fosse fulminado com fogo, imagina Pedro. Vamos fatiar primeiro. E Jesus olha para João e diz: de que espírito sois? De que espírito sois? Qual é a qualidade do seu cristianismo? Você está ouvindo 30 anos? 20? Tem coisas que eu falo aqui, eu repito. Uma vez um pastor pregou o mesmo sermão na igreja dele, por 4 domingos seguidos, o mesmo sermão. E alguém perguntou: pastor, muda o sermão, meu filho. Tem 4 domingos que o senhor está pregando sobre o amor. E o pastor perguntou: a igreja já está amorosa? Não, então eu vou continuar pregando. E eu vou continuar pregando. De que espírito sois? Vocês são discípulas? Ou vocês são ouvintes? Você vem no Femininas porque tem uma música bacana, tem uma novidade de vez em quando, tem um visitante inusitado. De vez em quando eu faço você rir, você está na deprê, vem aí. Eu faço você rir, você fica feliz. Mas se você não coloca o que você escuta, o que você aprende em prática, se você não tem orado e buscado de Deus, que Ele te transforme de fé em fé, de glória em glória, que Ele mude você de dentro para fora. Se você não tem procurado ouvir e colocar em prática o que o discipulado de Jesus te ordena, é tudo vão. No dia da tempestade, você não vai segurar a onda. No dia da crise, você vai quicar a igreja, os crentes. Se bobear, quica a família, quica o casamento, quica o marido, quica tudo. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós?
Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transborda. Aonde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Quando os discípulos disseram isso para o Senhor, Jesus tinha acabado de dar uma palavra de advertência dura. E parte da multidão que o seguia dizia: dura essa palavra? Dura essa palavra? Talvez você esteja aí no seu lugar dizendo: dura essa palavra? Eu não quero negar a mim mesma. Tem umas coisas que eu gosto muito e que não tem nada demais. Não é pecado. A gente vive para além de não pecar. Não pecar é o básico. Não consentir que o pecado se enraize na nossa vida é o básico. Se o nosso Deus é santo, Ele nos convida a ser de santos como eu sou santo. Você corta os laços com o pecado e conta com a misericórdia de Deus, que te lava todos os dias. Mas eu não sei você, eu quero mais do que só não pecar. Eu quero ser o reflexo de Jesus na terra. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não vejam mais a Helena. Eu vejo que as pessoas, elas não querem tirar foto comigo, porque eu fui tão diluída em Jesus, que o que elas querem é só buscar mais a Jesus. Eu anseio por isso. Eu sei que eu tenho uma longa jornada pela frente. Eu sei que eu sou obstinada. Eu sei que eu sou teimosa. Eu sei que eu sou irada. Mas eu não me conformo. Ele que já me transformou até aqui é fiel para completar a obra de transformação em mim. Até naquele dia que eu o verei face a face, serei como Ele é. Eu quero ser como Ele é. Eu tenho sido tão confrontada. Eu tenho visto como eu sou religiosa, como eu gosto de aparência. Mas Senhor, para onde eu iria? Enquanto muitos estavam dizendo: dura essa palavra, e deixando de seguir a Cristo, os seus discípulos foram interrogados por Ele, e Ele disse: vocês não vão também? E eles disseram: Senhor, para onde nós iríamos? Para onde nós iríamos? Para o carnaval? Para onde nós iríamos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu te convido em nome de Jesus, mulher, não só ouvintes, discípulas, praticantes. Comece a dar passos de fé, comece a tomar atitudes, Senhor, atitude de se aproximar mais do Senhor. Não tenta ser justa na sua própria força. Quando a gente começa a fazer tudo certinho, na nossa própria força e opinião, a gente se ensoberbece. A gente pensa: como eu sou santa. Se você está pensando que você é melhor do que alguém, já tem alguma coisa errada. Já é um sininho assim, ó. Eu percebo que eu estou cheia de Jesus quando eu olho uma pessoa totalmente diferente de mim. Uma pessoa que está vivendo na desobediência à palavra de Deus.
Uma pessoa que está vivendo na rebelião, resistindo ao Espírito de Deus. E carregando as marcas em si por causa disso. E eu olho para ela e a graça nos nivela. E eu penso, uau, nós somos iguais. O fato de eu ter entendido não me torna superior. Me torna os braços mais próximos para abraçar. O colo mais próximo para consolar. O sorriso mais próximo para aquecer. A boca mais doce para abençoar. Onde nós vamos parar reagindo com tanto ódio? O ódio é a arma do nosso inimigo. A arma do nosso rei é amor. É sob essa bandeira que nós existimos. Ouvintes ou discípulos? Vai ler os evangelhos. Vamos começar? Que tal? Até o próximo, femininas, todo o livro de Mateus. Quem topa? Todo o livro de Mateus. Não faça como um para-casa religioso. Se delicie no banquete de Deus. Se demore nas vírgulas. Pare nos pontos finais. Reflita. Se você não tem muito tempo, compra a Bíblia falada. Coloca no seu iPad, no seu iPhone, coloca no seu carro e vai ouvindo o livro de Mateus. E deixa a palavra de Deus ir te treinando, deixa a palavra de Deus ir te limpando, deixa a palavra de Deus te exortar, deixa a palavra de Deus te conduzir, deixa o reino de justiça de Deus ser estabelecido na sua vida. Onde há um reino, há uma lei, há princípios estabelecidos. Se envolva com os princípios. Conheça os princípios. E peça ao Espírito Santo, me ajude a vivê-los. Me ensine. Me ensine. O Espírito Santo está aí dentro da gente, mas a gente não ativa o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me ensina. Vem, Espírito Santo, me capacita a perdoar. Vem, Espírito Santo. Senhor, hoje o dia está brabo. Vem cá, Espírito Santo, vem com força, Senhor. Vem com força e com poder. Que o Senhor domine sobre a minha rebelião. Que o teu Espírito domine sobre o meu espírito humano, rebelde, resistente. Porque eu não sou ouvinte. Eu sou seguidora. Eu sou imitadora de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Segure a mão dessa mulher que está do seu lado. Aleluia. Talvez esses anos todos você tenha sido ouvinte. Você está há anos na igreja. Ouvinte. Entra aqui, sai aqui. Ou entra aqui e fica só na cachola, mas não produz fruto. Não desce para o coração e gera atitude, mudança. Está tudo aqui. Às vezes você sabe a Bíblia de capa a capa. Se você já conhece, vai ler de novo e fala: Espírito Santo de Deus, vivifica a tua palavra e faz ela entrar em mim e me modificar. Não seja só ouvinte. Às vezes nós temos aqui algum visitante, alguém que você trouxe. Deixa eu te falar, como eu disse no princípio desse culto, Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio religar um relacionamento que estava quebrado pelo pecado. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a única ponte de ligação de Deus aos homens. A todos quanto receberam Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Entenda, não se trata de uma religião, não se trata de mais um caminho. Eu estou falando de um relacionamento, um único relacionamento entre Deus e os homens, através de Jesus Cristo. Se você não recebe esse caminho, se você não aceita esse caminho, se você não entende que Jesus é a porta que conduz a Deus,
Pai, e que te justifica, e que te perdoa, e que te dá uma nova vida para viver, e que te traz de novo do reino das trevas para o reino da luz. Se você não entender isso, você vai zanzar como ouvinte, criatura, tendo amor disponível para você, tendo a mesa do banquete posta para você, tendo a chave de casa pronta para você, mas totalmente ignorante disso. Jesus é a porta. E quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você entra pela porta, senta-se na mesa do banquete e nunca mais você será o mesmo. Senta-se não apenas para ouvir, mas para seguir a Cristo. Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração? Senhor, eu não quero ser ouvinte, eu quero ser discípulo, eu quero te seguir. Eu quero receber o Senhor na minha vida como meu único Senhor e Salvador. Eu quero entrar pela porta, Jesus Cristo. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor arranque tudo que não é seu e estabeleça na minha vida tudo que o Senhor planejou para mim. Se tem alguém aqui, eu queria que você erguesse a sua mão. E eu quero orar por você nessa noite. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Essas pessoas que estão com as mãos erguidas, eu queria que você pegasse a sua bolsa, a sua Bíblia, o que estiver no seu banco, e que você viesse aqui à frente. E eu quero convocar toda a igreja para nós orarmos por vocês, abençoarmos e liberarmos vocês para caminharmos nesse novo caminho. Você pode vir? Aonde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Ajude essa pessoa que está do seu lado. Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu.